Vamos estar dando início ao culto dessa noite. Vamos, traz para cá. Amados, vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 95. Nós vamos ler alguns versículos de alguns salmos também. Então vamos ver se a gente é bom na Bíblia mesmo. Salmo 95, versículo 6. Gostaria de abrir o primeiro salmo. Se você pudesse, coloque em pé em reverência à palavra de Deus. Salmo 95, 6 diz assim: Vinde, adoremos e prostremos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Agora você vai um pouquinho para trás, Salmo 84. 84, versículo 10. 84, 10 diz assim: Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Amém? Agora mais atrás, vamos para trás. Salmo 34, versículo 1. Salmo 34, versículo 1. Você está sendo colocado ali então é mais fácil, né? Ler ali. Diz assim: Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Amém? Agora vamos para o Salmo 108, 3. Salmo 108, 3 diz assim: Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor. Cantar-te-ei louvor entre as nações. Amém? Agora vamos lá em Romanos 36. Romanos 11, 36. Deve estar aqui na Romanos 11, 36, diz assim: Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Aleluia. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Querido, que você prestou atenção no que você viu, você rendeu graças ao Senhor. Você falou tantas palavras lindas para o Senhor. Agora, se você for em 1 Pedro, Deus vai falar algo para nós nessa noite. Amém? Então vamos lá, 1 Pedro. 1 Pedro 2. Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Então, nessa noite, querido,
Aleluia.
uma pessoa, essa pessoa vai te atender, vai falar com você. O Ex está aqui. Ele é forte. A terra treme, a terra clama, a terra chama. Nós precisamos, nós somos barro na mão do olheiro. O olheiro é o Senhor, Ele clama, Ele está aqui e Ele quer falar com você. Ele diz que você precisa dEle. Jó diz que Ele faz a ferida e Ele sara. E Jó passou por isso. Desejamos a Tua presença, Senhor. Aleluia, mais perto, mais perto, mais perto, Senhor. Toca em nós, fala conosco, papai. Aleluias. Fala conosco, papai. A presença é real. Aqui nesse lugar. Sinta a presença de Deus. Tua presença é real. Aqui nesse lugar. então adorarei. Então eu louvarei. Então me renderei totalmente a ti. Se renda ao Senhor. Coloque-se na presença dEle. Entregue-se a Ele, porque você vai receber a palavra dEle. A verdade que liberta. A palavra de Deus que é viva e eficaz. Separa a alma de espírito, espinha de medula. Pode discernir os seus pensamentos. Ele quer falar com você. Ele toda vez ele chamava Adão e Eva na viração do dia, porque Ele quer falar com a sua criação. Ele quer que a sua criação saiba por que você está passando por essa necessidade, essa dificuldade. Porque você está aqui, porque Ele te chamou aqui, porque Ele quer fazer algo novo na sua vida. Ele sempre tem algo novo para a sua vida. A presença dEle é muito real. É muito real. Aleluia, Jesus. Amém, amém, amém. Dê uma salva de palmas para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele está nesse lugar. Aleluia. Glória a teu nome, Jesus. Abra sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 15. O versículo 1. Quero agradecer a presença dos visitantes. Eu não sei o nome, mas a filha pode apresentar, né? Os papais. Muito feliz de ter eles aqui, né? Que sejam bem-vindos em nome de Jesus. Quero também o nosso irmão que está chegando aí também. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Somos uma igreja que estamos buscando a presença do Senhor. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O texto está aí na tela para você. 1 Coríntios capítulo 15. Versículo 1 a 9. Diz a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim tal como a preguei a vocês. A menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, eu entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia,
segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas. Cefas é Pedro, tá, amados? E depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois eu persegui a igreja de Deus. O Senhor fala conosco, traz para nós revelação, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar dando glória a Deus. Eu queria abrir outro texto aqui na tela, para a gente poder também ler João capítulo 20, versículo 25 a 29. João 20, 25 a 29, vai estar no telão aqui para vocês. Então os outros discípulos disseram a Tomé: nós vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos das mãos dele, ali não puser o dedo, e não puder a minha mão do lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: ponha aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu Deus, Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: você creu porque viu. Bem-aventurado são os que não viram e creram. Amém, queridos? Amados, hoje eu tive uma experiência que me alegrou muito. Eu falei que foi um dia, eu ganhei o dia hoje de manhã. Quando eu fui fazer o concílio lá na igreja de Itaipu, metodista de Itaipu, chegou um rapazinho jovem de 33 anos, né? E veio correndo me abraçar, falar comigo. O nome dele é Francinaldo. Me abraçou tanto, vontade de chorar mesmo, senti aquele sentimento gostoso. Ele falou: nunca posso deixar de abraçar o Senhor. O Senhor me ensinou o caminho. Mas sabe quando eu ensinei o caminho para ele? Quando ele tinha 9 anos de idade. 9 anos de idade. Ele era o menino mais levado de uma turma de 35 alunos. A igreja metodista tinha 80 crianças. E eu conduzia essas crianças, ministrava com essas crianças. E o Francinaldo era uma pessoa que muito mesmo, ele falou que havia aqui, inclusive, quer falar com os jovens daqui, tudo. Eu já encontrei ele outras vezes. Ele se perdeu. Ele morava e namora, eu acho que no Morro da Esperança ali. A mãe dele, a Luzia, também foi uma pessoa que eu tive muito contato, que ora por mim até hoje. E eu me emocionei muito. Foi muito bacana ver uma criança que era perdida e Jesus, e ele lembrar de mim, não por causa de mim, por causa da palavra. Eu lembro que a turma, ele fazia bagunça, ele dispersava as crianças. Eu pegava ele e botava ele assim: você fica de joelho, aí você vai pagar mico agora na frente de todo mundo, você vai ficar de joelho aqui. Eu repreendia ele, corrigia ele, lembra disso. Eu faço isso porque eu te amo e eu quero ver você melhor. Jesus disciplina o filho que ama, amados. É muito bacana. Jesus está aqui, Jesus ressuscitou. Jesus me trouxe essa mensagem para que eu mostre para você como as marcas são importantes. As marcas das mãos furadas de Jesus. As marcas da cruz, que ainda permanece em nós. Porque essas marcas, elas vêm te curar. Ela vem tratar de nós. Quando eu tenho lutas, amados, dificuldades,
quando eu procedo errado em alguma coisa, porque somos humanos, e eu procedo errado, eu me sinto tão triste, amados. Quarta-feira eu estava aqui muito triste, né? São procedimentos que às vezes eu falei, meu Deus, por que eu tomei essa decisão? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Porque eu quero que o Espírito Santo seja uma cicatriz, faça ferida dentro de mim, para que eu sempre e nunca esqueça do que Jesus fez por mim naquela cruz. Fez por você também. E não satisfeito com o Francinaldo, vem o Everson. Tão humilde, garoto, me abraçando e falando as mesmas coisas. Como é bom ser criança e estar na presença de Deus. Ensinai o teu filho no caminho que deve andar, para que quando cresça não venha se desviar. Esse caminho é um caminho verdadeiro, um caminho que não tem. Você pode se desviar para lá, para cá, mas o filho pródigo fez tantas coisas erradas, mas Deus chamou ele de volta. E quando ele percebeu que estava totalmente fora do caminho, que ele estava comendo alfarrobas de porcos, todo o dinheiro que ele pegou do pai ele gastou, ele falou assim, eu vou querer trabalhar na casa de meu pai, eu vou lá trabalhar com meu pai. Mal sabia ele que o pai estava de braços abertos. Botou aliança no dedo dele e falou, você nunca vai ser um trabalhador, você sempre será o meu filho. Isso é coisa de Deus, amados, esse Deus maravilhoso, que me chama para que eu possa representá-lo aqui nessa terra, para que eu possa fazer o melhor. E a pregação não é aquilo que eu quero falar, não é aquilo a pregação. A pregação é aquilo que eu vou fazer, que eu me represento, em cada dia, todo dia o que eu faço, para chamar a atenção das pessoas, através do caráter de Cristo, que tem que estar dentro de mim. Quando eu faço alguma coisa errada, eu falo, eu peco, eu fico muito triste, porque somos humanos. Esse texto que nós lemos, amados, é um texto que o apóstolo Paulo aqui recobra, né? Que os irmãos, né? Os evangélicos, os crentes da época dele, da igreja de Coríntios, ele está trazendo uma mensagem da ressurreição de Jesus, que ele também é um testemunha viva daquela ressurreição. Porque a minha fé, amados, sem a ressurreição não é fé. Porque se você crê em Cristo, somente aquele que passou, hoje, você não tem motivo de ser cristão. Nós temos que ter Cristo vivo dentro de nós, todos os dias da nossa vida. Não é nada massacrante, nem uma coisa que vem fazer você ficar vidrado, não, é uma coisa que você acorda, você sabe que você está vivo pela graça de Deus. E pela graça de Deus, você sabe que é através de Jesus Cristo, né? E aqui, mas nesse texto, Paulo quer trazer para a igreja de Corinto e dizer como é importante você entender que a ressurreição, ela existe. E não somente essa ressurreição passa por Jesus, mas também vem para a minha e para a sua vida. Ele traz isso para a igreja de Corinto para trazer esta memória. Como também nós, na semana que vem, vamos comer a ceia, comer do pão, beber do cálice, porque isso reflete a minha memória, que Jesus é o corpo de Cristo. E o sangue derramado na cruz foi para verter o sangue dele para curar, para me libertar dos pecados desse mundo, para mudar a minha vida. Eu sempre falo aqui, amados, por que ele partiu o pão e disse, este é o meu corpo, que eu vou dar por vocês. Quando nós comemos aquele pão, nós nos tornamos também corpo de Cristo aqui na terra. Por isso que o apóstolo Paulo fala que nós somos o corpo, nós somos o representante de Cristo. E quando você bebe do suco de uvas, você bebe daquilo que representa o sangue de Cristo. Para quê? Porque, amados, o corpo e o sangue leva o oxigênio para todo o seu organismo. Aonde não passa o sangue, essa parte do corpo não tem vida. O que é um AVC?
hemorrágico. É alguma coisa que deixou de o sangue passar, o oxigênio não chega lá, esse tecido ele fica morto. Então Deus quer fazer com que Ele deu a vida, Jesus Cristo deu a vida por você e por mim, para que nós temos a vida de Cristo em mim, em nós. Nós não devemos nunca se esquecer disso. Por isso que a ceia, toda vez a gente tem que tomar. John Wesley, fundador do Metodismo, falou que pode tomar toda semana, porque isso é uma forma da qual você lembra da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. E é o que Deus colocou no meu coração hoje, não somente a morte e a ressurreição, mas essa fixação dentro de mim de algo que eu não posso esquecer nunca. Esse texto aqui, amados, ele diz que por meio de vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim tal como a preguei a vocês, a menos que não tenham crido em vão. Então, Paulo estava preocupado com o quê? Para você permanecer na presença de Deus. Porque através da palavra é que você recebe a confirmação. Como eu disse em Hebreus capítulo 4, versículo 24, fala que esta palavra entra dentro de nós, ele é sobrenatural e fala conosco. E vem para dentro de nós. E essa palavra ela tem que ser solidificada dentro de nós para que nós não esquecemos dela. Para que nós não tenhamos crido em vão. Então nós temos que permanecer. Uma vez falaram alguma coisa de repetição. Eu gosto que Jesus fala, em verdade vos digo. Mas por que ele fala isso, né? Sempre repetindo a verdade é verdade. Ah, pastor, isso é chave de palavras. Isso é uma técnica. Jesus não ensina técnica. Jesus ensina a verdadeira verdade. E é por isso que ele quer que nós creiamos e nunca se desviemos nem para a direita e nem para a esquerda. Amém, queridos? Continuando aqui, amados, ele fala também, antes de tudo entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Quando ele bota segundo as Escrituras, é porque o que ele aprendeu através de Jesus, através das Escrituras, nós também podemos. Isso é fundamental, amados. Às vezes a gente acha que temos que ver para crer, né? Que não basta uma palavra, que nós temos que estar presente vendo um milagre de Deus acontecer na nossa vida. Eu quero ver um anjo aparecer na minha vida. Pastor, mas por que eu estou passando tantas lutas e dificuldades? E essas perguntas vêm ressoando e a pessoa cada vez mais, quando entra dentro dessas lutas, ela cada vez mais se afasta de Deus. Porque Jesus disse que no mundo nós vamos ter aflições. Mas o mais importante é você permanecer em Cristo no meio das lutas, porque essas lutas, depois que você vencê-las, você vai ver que Deus é contigo. Você vai responder isso com uma coisa que se chama testemunha e marca de Cristo em você. O que mais me marcou são as cicatrizes, as marcas que estão em mim, que passei por dificuldades, quando eu estive dentro de um hospital, crendo que ali eu talvez estivesse indo para a morte, fazer uma cirurgia de câncer. Eu falei, meu Deus, eu já estava com bastante enraizamento e tal, e não sabia. Eu orei, fui a monte, nada respondia. Eu fiz unção, eu fui em igreja, eu fui em tantos lugares, tentei, orei, até que um dia veio o nome de um médico para mim, na minha cabeça, que eu nunca pensei, foi o que operou meu pai, da mesma doença que eu tive, há praticamente 20 anos atrás. Eu falei, esse homem já está idoso. E eu fui nesse médico, ele chegou, a primeira palavra que ele fala para mim, você não vai morrer. O homem não era cristão, não era evangélico, não era uma profecia, não era nada, era, você não vai morrer. Eu falei, meu Deus, né? E a gente sabe que Deus usa até uma mula, quando chega assim, não estou vendo que ele não é, mas usa quem ele quer, para poder dizer para você, para marcar a sua vida, para dizer que eu estou contigo, eu não te abandonei.
Ele está contigo, Ele sabe que a luta parece... Amados, quando vem uma luta, às vezes a gente pensa que não tem saída, é isso que acontece. Eu gosto muito de Ezequiel 47, quando ele fala que você tem que entrar nas águas, e quando você entra nas águas, quando você está com os pés, as águas no tornozelo, você se sente seguro, porque você sabe que você não está se afogando. Mas quando você vai adentrando dentro das águas, e chega a um ponto que você já não pode mais, já está submergido sob as águas, você já não sabe mais como sair dali, só através de um milagre, aí você depende de Deus. A mesma coisa é quando você vê uma situação impossível de você resolver, mas que você coloca na presença de Deus, e esse Deus, Ele quer marcar você nesse momento. São as marcas de Cristo, amados. E quando eu cheguei dentro daquele hospital, quando eu apaguei a primeira vez, eu orei e falei, será que eu vou voltar? Mas Deus me trouxe de volta. E dentro daquele hospital, dentro daquela cirurgia, dentro daquele centro cirúrgico, eu gritei um glória a Deus bem alto, que mandaram, tira esse homem daqui. Eu agarrava aquele Macário, tem um outro nome, e eu agarrava ele e falava, Jesus te ama. Comecei a falar de Jesus para Deus, Jesus me trouxe de volta, e Ele quer que eu viva, e eu não sabia. E estou aqui até hoje, isso foi em 2013, amados. Não tem tanto tempo, já tem mais de 10 anos. Né? Se bem que você tem que estar sempre controlando e tudo a situação, mas você vê que parecia impossível. Quando você vê no meio da coisa, você não tem saída. Você parece que, para onde você vai? O que você vai fazer? O que vai resolver isso? Mas Deus é assim, amados. Ele permite que isso vai marcar você. Você nunca mais será o mesmo. E aí você perde outras situações que você passa, que são coisas conflitantes, situações que você vem, porque Deus está sempre querendo fazer com você, marcar você, selar você. Como disse o texto aqui, que minha esposa leu, né? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, algo importante que eu acho maravilhoso, que nós nos tornamos propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real, né? Coisa que, propriedade de Deus, eu tenho um dono, eu tenho um Senhor, aquele que soprou o espírito de vida quando eu nasci. Porque o homem pode tentar fazer alguma coisa, juntar um gene com o outro, tentar fazer uma produção, mas nunca ele vai trazer o espírito de vida. O espírito só Deus pode trazer. Amém, queridos? Então Deus quer falar conosco hoje, nessa noite, que esse povo de Coríntios, eles estavam meio que dificultoso, porque era uma cidade que era portuária, e que muitas informações chegavam no ouvido daquele povo. Era um lugar de bastante movimento, bastante gente, e muitas informações, e muitas filosofias de vida. Como nós temos hoje também, somos bombardeados de pessoas que fazem terapias, que trazem informações para você, e tira a confiança do Evangelho. Traz uma desconfiança do Evangelho, tira essa certeza que estava no coração de muitos. Se a pessoa não firmar os passos, ela começa a se desviar, ela começa a duvidar. Eu lembro de Pedro, quando estava no barco, Jesus Cristo me chama aquela atenção muito bem, quando Jesus estava orando, até 3 horas da manhã, ele resolve ir no barco atrás de Pedro, dos discípulos. 3 horas da manhã, de madrugada, ele com aquele roupão dele branco, aquele lençolzão dele branco, que Jesus foi, chamaram Jesus de fantasma. E o mar estava revolto, e ele andando sobre as águas. Falei, meu Deus, quem pode? Mas Jesus queria trazer um susto, queria trazer uma marca no coração daqueles homens. E Pedro, quando falou, é o Senhor, me deixa andar sobre as águas. Amados, nunca mais Pedro deixou de ser um servo de Deus. Ele andou sobre as águas. Mas o que fez ele afundar? Quando ele olhou para as ondas, para o vento, ele olhou, ficou assustado do
duvidou e afundou. Mas o que Jesus Cristo fez? Eu estava lá, eu vi. Pegou Pedro na mão, levantou de volta. Agora você vai andar de mãos dadas comigo. Vamos voltar para o barco. De mãos dadas com Jesus. Vocês imaginam isso? Pastor, você estava lá? Não, estava não. É uma coisa que a gente vê que Deus faz isso, amados. Quando a gente afunda em algum momento, quando a gente duvida de alguma coisa, Jesus, quando traz para isso para o povo de Colossenses, Ele quer fazer com que você volte para o caminho. Ele não quer que você se esqueça, que você não duvide. Você pode passar por momentos difíceis. 2 Coríntios capítulo 4 fala que você pode ficar perplexo, você pode ficar assustado, você pode, mas nunca você vai deixar esta essência sair dentro de você. Amém? Você é um vaso de barro, nós somos frágeis, nós somos corpo humano, nós somos corpo frágil. Mas o que Deus quer trazer, como disse aqui, eu quero que vocês tenham certeza que um dia vocês vão ser salvos e vão ressuscitar como Jesus ressuscitou. É a coisa mais importante. É por isso que eu tenho sede, amados. É por isso que Deus me faz isso hoje de manhã, quando me traz aqueles meninos e me abraça até o final. E eu deixei registrado o nome dele. Falei assim: você vai orar para o início do concílio. Francinaldo, você vai orar. E ele orou. Está escrito no livro. Só que é no livro deles lá, da ata deles, está escrito lá que ele orou. Falei, e você vai cantar. Aquele do Ministério de Louvor agora também. Eu quero você cantar. Aí chamei o responsável pelo louvor. Falei, por favor, quero que ele também. Quero ouvir a voz dele. Que coisa maravilhosa, meus amados. A marca é muito importante. E Jesus quer marcar você. Jó, como eu estava lendo esses dias, eu vi que Jó teve 3 amigos que não eram amigos. Querendo falar coisas para ele que ele, se você ler o livro de Jó, você vai ver. Querendo falar coisas para ele para tentar dizer que ele estava errado, que era isso, que era aquilo. Falando só coisas pesadas para ele. Jó, mas eu sou uma pessoa que eu fiz isso, fiz aquilo e tal. E Jó falava assim: Deus fez a ferida, mas ele vai sarar. Ele permitiu que acontecesse tudo aquilo com Jó, mas Jó permaneceu fiel. E no final ele fala o quê? Os meus olhos te veem. Antes eu só conhecia o Senhor de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Os meus olhos significa a minha carne está marcado na minha vida. Eu não quero mais me afastar dele, nunca mais. E Deus depois pede a Jó para orar com aqueles que estavam aconselhando ele. Porque Deus falou assim: a sua oração eu vou ouvir. Deus falou para Jó. Amém, queridos? Esse texto aqui é muito rico, que eu acho muito importante, que ele diz também sobre Jesus, que as pessoas que viram Jesus, né? Antes de tudo entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas. Cefas aqui, amados, é Pedro, tá, amados? Depois vocês podem procurar. E depois aos 12. E depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Pastor, o que é dormir? Morreram. Mas o crente não morre. Ele dorme, porque ele vai ressuscitar. Jesus diz: eu vou para o Pai, mas eu vou preparar lugar para vocês. Um dia vocês vão estar com Jesus. Todos nós vamos estar aqui, mas por isso que eu não quero sair desse caminho por nada na minha vida, por mais luta que eu tenha. E aí continua, amados. Apareceu a Cefas, aos 12, depois visto por 500 pessoas, depois foi visto por mim, não, por Tiago, e mais por todos os apóstolos. Quando ele cita Tiago aqui, quem é esse Tiago? Este Tiago é irmão de Jesus.
Como assim, pastor? Abra sua Bíblia em Evangelho de João, capítulo 7. Evangelho de João, capítulo 7. Vou pedir para Tiago também botar aí. Essa não estava no script não, Tiago. Evangelho de João, capítulo 7. Versículo 1. Vamos ver. Passar essas coisas. Está aí? Botou? Conseguiu botar, Tiago? Passar essas coisas, Jesus andava pela Galiléia porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar, vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se faz essas coisas, manifesta ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos, amém? Está aqui? Tá aqui? Nem seus irmãos acreditavam nele, amém? Porque sai daqui, era assim, tipo assim, você está incomodando a gente. Você é uma pessoa que fala coisas que a gente não entende, fala um monte de coisa, eu não estou gostando disso. Mamãe está preocupada com você, até Maria estava preocupada com ele. Que tem um texto que Maria fala, mandou os irmãos tirar Jesus lá do meio daquela turma todinha lá. Então, amados, é importante essa citação aqui, que Tiago se converteu depois da ressurreição. Praticamente depois que ele foi ver que Jesus Cristo ressuscitou. Viu? Mas é importante ver Jesus também. Eu vou deixar essa pergunta com vocês aqui, uma coisa para a gente poder encerrar. Então, continuando aqui, mas depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e por último, depois de todos, foi visto por mim, como um nascido fora do tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 9. Se Tiago puder me ajudar aí, não está no script também não. Atos capítulo 9. Saulo, já está aberto? 9:1. Saulo, quem é Saulo, amados? Paulo, né? É aquele que escreveu aquela carta lá. Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor. Ele perseguiu a igreja, lembra que ele falou? Dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz e não vendo, contudo, ninguém. E então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais não comeu e nem bebeu. No versículo 17 do capítulo 9, diz assim: então Ananias foi entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Todo mundo está lendo, né? E imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. E então permaneceu em Damasco, e alguns dias com os discípulos. E no versículo 20, para encerrar: e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é Filho de Deus. Dá um glória a Deus, a igreja.
Quem é esse Deus, amado, que você serve, da qual você está aqui, que Ele está aqui, que ressuscitou e que aparece também depois da ressurreição, há muitos dias depois, não somente aos apóstolos, que também com Ele tiveram, mas não, tempos, anos depois, Ele está presente. Eis que estarei convosco até a consumação do século. Eu nunca vou te abandonar. Ele diz: aquele que vem a mim, de modo nenhum eu vos lançarei fora. Mas nós temos que vê-lo, nós temos que ir atrás dele, nós temos que falar com ele. Não falar com ele só em oração rezada, recitada, como receita de bolo, não. Uma oração que você fala com o Papai do céu. Papai do céu, eu estou aqui, eu preciso de ti, tu sabe das lutas. É oração assim, chamando ele para dentro de você, para dentro da sua casa, para dentro do seu quarto, conversando com ele, porque ele vai te responder, porque ele está vivo. É tremendo, amados. Não existe outra maravilha. É coisa de Deus, é algo que Deus quer fazer na minha e na sua vida sempre. Ele quer transformar você, Ele quer transformar a mim cada dia mais, fortalecer esse Jesus dentro de você, para você dizer assim: o meu Jesus, cumprimenta o Jesus que está com você, porque esse Jesus nasceu dentro de mim, nasce dentro daquele que o busca. Quem é Jesus? Jesus é o Espírito Santo, é aquele que nos revela a nós, aquele que me diz onde eu devo fazer, o que eu devo fazer. E é por isso que eu prego esse evangelho, não posso parar de pregar nunca. A primeira pregação que eu fiz, amados, foi nesse texto. Ou seja, no 1 Coríntios capítulo 9. Ai de mim, se não pregar o Evangelho de Cristo. Até na minha morte, eu vou querer estar pregando esse Evangelho. E convencer pessoas para estar comigo nos céus. Por isso que nós queremos fazer uma igreja com discípulos. Nós temos aí o nosso curso de discipulado às terça-feira, para discipular vocês a ter essa sede de não deixar ninguém ir para o inferno. Pastor, isso é verdade. Não sou eu quem falo. Por isso que Paulo fala de ser salvo. Se você crê, verdadeiramente será salvo. Romanos capítulo 10, versículo 9. Pode colocar, Tiago. Romanos 10, 9, diz o quê? Diz assim, Romanos 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, o que está escrito aí? Mais uma vez, serás? A confissão e crer no coração. A confissão e crer no coração. Pai, que coração é esse? O coração é o centro da sua vida. Onde você bota lá um estetoscópio que está lá batendo, é porque você está vivo e você tem condição, dentro da sua vida, aceitar esse Jesus como Senhor, como Salvador da sua vida, e permanecer nele, permanecer na palavra dele. João capítulo 15, fora do script. O que diz João capítulo 15, amados? Eu acho que eles treinaram aí para ensaiar aí para cantar isso aí. Eu sou a videira verdadeira. Declara de Jesus, eu sou a videira verdadeira. E o meu pai é o agricultor. Aleluia! Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vocês. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, semelhante do ramo, e secará.
e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Mas se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão pedir o que vocês quiserem e vos será feito. Nisto será glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Só até aqui, amados. Glória a Deus, igreja. É isso que Deus quer da minha e da sua vida. Às vezes a gente pensa que o evangelho é complicado. O evangelho é coisa simples. Por isso que todos os pescadores que Jesus não chamou sacerdotes para ajudar ele, não. Ele podia chegar lá e chamar os sacerdotes para poder acompanhar ele. Os mais letrados tinham para se encontrar com Jesus, como nós falamos aqui de manhã. Nicodemos, por exemplo, que era o mais dos principais dos judeus, foi de noite ter com Jesus, porque era muito inteligente, era muito capaz, e todo mundo conhecia ele, e era na sociedade reconhecido como uma figura que conhecia as Escrituras. Mas ele chegou e viu que Jesus fez muitos milagres. Quando ele viu, ele falou assim: Jesus, eu estou vindo aqui escondido, eu quero falar com você, mas ninguém pode me ver. Eu quero saber o seguinte: eu sei que Deus é contigo, porque você faz tantos sinais. Deus é contigo. Como é que eu faço para entrar no teu reino? Jesus prontamente disse: é necessário nascer de novo da água e do Espírito. O que é nascer da água? Se você for ler a Bíblia e conhecer mais, lá em Efésios, Paulo fala em Efésios capítulo 5, versículo 25, é a palavra de Deus. Quando você mergulha nas águas, você nasce de novo. Eu tenho alguns versículos que eu posso falar com você sobre essas questões também. Não sei se vai dar tempo para falar tudo que eu quero falar. Tem os versículos que eu gostaria de falar com você que está. Vou pedir para ele lá. Primeiro é Romanos capítulo 6, de 4 a 11. Romanos 6, de 4 a 11. Conseguiu, Tiago? Capítulo 6, de 4 a 11, Romanos. Diz a palavra de Deus assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Vou parar aqui um pouquinho. Sepultados com ele. Eu gosto de Paulo, que Paulo, além de ser intelectual, além de ter todo esse conhecimento é bom, amados. Conhecimento não faz mal a ninguém, não. Só não pode te afastar de Deus. Se você achar que conhece tudo que é ciência, se separa de Deus. Mas é maravilhoso. Eu gosto de conhecimento. Eu estava falando até com o Pedro ali. Eu gosto disso. 30 anos de sentar na cadeira ouvindo o professor. É muito bom, é maravilhoso. Então, amados, Paulo fala sepultado. Sabe por que é sepultado? Porque o batismo é a morte do velho homem, e quando levanta, é a nova criatura em Cristo Jesus. É nascer de novo. E ele fala mais. Versículo 4. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Aleluia! Eu vou ler tudo. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Amém, Jesus? Até versículo 11, né? É isso mesmo. E assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, amados, é tremendo isso. É a ressurreição, aquele texto, ele traz
essa ressurreição para um novo nascimento, para você nascer de novo e ter uma novidade de vida, para você não ser mais como antes. Antigamente eu andava somente pelos pensamentos desse mundo. Eu vou viver para minha família, vou viver para trabalhar, vou viver para ganhar dinheiro, e isso aí quando morrer acaba tudo. Não, hoje em dia, eu tenho esperança, amados. Eu sei que depois da morte vem a minha vida eterna com Jesus. Eu quero dar só uma pinceladazinha agora, com outro texto, para a gente encerrar. Eu não vou nem passar mais os outros textos. Aqui, Lucas, capítulo 24, de 36, nós já lemos? Não, 24, 36 a 49. Lucas 24, 36 a 49. Diz a palavra de Deus, já tem aí, né? Falavam eles ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: que a paz, não li isso não? Que a paz seja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que vocês estão assustados? Por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo, eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e como estavam admirados, Jesus lhes disse: vocês têm alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado. Ô, beleza! Namorado? Não sei que o peixe era lá. Dourado? Não sei. E ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: são essas as palavras que eu lhes falei. Estando ainda com vocês, era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, ou seja, no Antigo Testamento. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito que o Cristo tinha que sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, inclusive Itaipuaçu, que é uma cidade. Isso aí é acréscimo meu. Começando em Jerusalém. Vocês são testemunha dessas coisas, e eis que envio vocês a promessa do meu Pai. Permaneçam, pois, nessa cidade, aqui em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder que vem do alto. Você já se perguntou alguma vez por que Jesus ressuscita? Amém. Aqui vocês veem que Jesus comeu peixe. Depois também ele encontrou no Evangelho de João, capítulo 21, ele encontrou com os discípulos também, botando fogo lá na lenha, acendeu fogueira, estava fazendo peixinho lá. Pastor, que corpo ressuscitado é esse? Amados, esse corpo será muito melhor do que esse corpo que você tem aí. Esse corpito que você tem é só para esta terra. Foi feito de barrinho, mas Deus tem muito mais para você, amados. Os prazeres que Ele deu para você aqui são muito pequenos diante daqueles que nós vamos receber depois de ressurreto. Às vezes as pessoas dizem: pastor, mas eu vou ressuscitar, vou chegar lá no mundo, vou ficar só adorando. Tem muita coisa para se fazer, amados. Deus tem muitos planos para a nossa vida depois da morte. E é por isso que eu prego esse Evangelho. É por isso que eu procuro viver este Evangelho. E hoje eu falei assim comigo mesmo, falei: como é que eu vou botar tanto texto para vocês lerem e entenderem? Eu não sabia, mas eu sei que Deus é com vocês. Eu sei que vocês foram tocados pelo Espírito Santo. Jesus está aqui, amados. Tomé, amados. Eu poderia ler mais textos, mas já está no horário avançado.
8 horas eu quero parar para encerrar 8h30. Antes de 8h30 até. Então, amados, tem mais textos que eu poderia ler com vocês. No caso de Tomé, quando nós lemos no princípio, Tomé duvidou. Mas você viu o que Tomé falou depois? Depois que ele viu as marcas? Deus meu Deus, chamou Jesus de Deus. Meu Deus. Quem chamou Jesus de Deus aí na Bíblia? As marcas são muito importantes. Quando eu estava saindo de casa, vou usar minha esposa aqui sem querer, mas eu cheguei para ela e falei o seguinte, ela falou, pode desligar a luz, desliga o ventilador. Aí eu desliguei a luz, desliguei o ventilador e falei assim, e desliguei o ar-condicionado também. O que ela fez? O ar-condicionado está desligado. Mas ela olhou para o ar-condicionado. Nós somos muito apegados aos nossos olhos. Todo mundo, não é só ela não, eu também, você também. A gente quer ver para crer. Mas bem-aventurados aqueles que não viram e creram. O que nós temos que fazer? Buscar essa essência de não precisar ver para crer. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele, que o mais ele vai fazer na sua vida. É isso que é Bíblia, é a palavra de Deus, amados. Mas para que você vai servir a Deus? Agora eu vou dar uma... Sabe para quê? Para que quando você ser salvo e ter certeza da sua salvação, você se empenhar em salvar outras pessoas. Porque Jesus está chorando lá no céu, porque a igreja não está fazendo o papel. E nós temos que mudar isso. Os muçulmanos, eu tenho falado sempre disso aqui, eles estão fazendo filhos para dominar o mundo. Na França, acho que tem mais muçulmano do que francês. Porque quantas coisas têm acontecido, e como eles se jogam de avião em prédios, morrem por lá. E eles creem que aquele Deus lá é o Deus da salvação deles. O que eu faço? Por aquele que morreu no meu lugar. Jesus quer, a última coisa que ele deixou, vai e façam discípulos em meu nome. Vai e pregue e continue pregando a palavra de Deus. Às vezes nós já estamos 10 anos, 15 anos na igreja e ainda não vestimos essa camisa. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Coloque sua vida diante de Deus, vamos louvar a Deus. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, amados. Porque Ele está aqui, porque Ele te chamou aqui. Uma igreja pequena, né? Puxa, pastor, agora aquela igreja enorme, grande, maravilhosa. É bacana também. Mas o importante é que a palavra seja pregada. E que você sinta ela. E que você viva ela. Amém? Vamos adorar a Deus, amém, queridos? Se o sol se pôr e a